Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma videoaula de revisão sobre os conceitos básicos de mecânica quântica do curso Física dos Semicondutores. Na aula passada, nós falamos aí da dualidade onda-partícula e na aulinha de hoje vamos falar do princípio da incerteza. Nesse vídeo, nosso objetivo é mostrar aí a relação do princípio da incerteza com a equação de de Broglie para a dualidade onda-partícula. Tranquilo? Então, para isso, vamos aí considerar uma perturbação periódica com um comprimento de onda dado aí por lambda, tá certo? Tranquilo, pessoal? E um exemplo B, nós vamos aproveitar e vamos tratar aqui de um pulso. Bem, a nossa ideia básica é simplesmente fazer uma análise rápida desse sistema A e B. Qual que é a grande sacada aí? O princípio da incerteza, dado aí pela equação 3.2, ele afirma aí que você tem uma incerteza na posição, que é o meu ΔX, uma incerteza no momento, tá certo? Uma variação de momento que uma incerteza no momento. E o produto dessas incertezas é sempre maior ou igual que H cortado sobre 2. Então, o vídeo é rapidinho, é para a gente só fazer uma análise aí desse princípio. Tranquilo? Então, bora lá. Olha o seguinte, então vamos olhar aqui para a nossa figurinha B. Então imagine, figurinha A. Então imagine que nessa figurinha A você tem aí uma pessoa balançando uma corda e você consegue produzir essa perturbação periódica, com esse comprimento de onda aqui, lambda. O que acontece? Perceba que quanto mais bem definido for o comprimento de onda, menos preciso é a identificação de onde está a onda. Em outras palavras, olhando aqui para a equação 3.2, significa dizer o seguinte, quando eu consigo identificar bem meu comprimento de onda, olha lá, equação 3.1, eu consigo identificar bem o meu momento e, portanto, pelo princípio da incerteza, a gente está afirmando que ΔP, nesse caso, está indo para zero e, portanto, se você jogar o ΔP aqui para baixo, se esse cara está indo para zero, o denominador, é porque ΔX está indo para o infinito. Em outras palavras, se eu estou definindo bem o meu comprimento de onda, se eu estou definindo bem o meu momento, da minha distribuição, significa dizer que eu não consigo identificar bem a posição dessa partícula. Ou seja, se eu considerar que o meu lambda é bem definido, eu não consigo dizer aonde é que a onda está nesse sistema aqui. E tá claro, Se eu disser para você em qual posição está a minha onda, nessa figura A aqui, você vai dizer ela está distribuída em toda a corda, professor. Então percebe que se eu falar, que o comprimento de onda é bem definido, intuitivamente você já vai perceber que a localização não é bem definida. Tranquilo? No caso B, agora de maneira semelhante e inversa, a gente vai pensar em um pulso. Olha lá. No caso do pulso, a gente pode pensar aqui que a gente consegue localizá-lo melhor espacialmente. Então, essa minha variação ΔX, ela está tendendo para zero. Eu estou conseguindo localizar a minha onda, vamos colocar assim, entre aspas, a minha onda no espaço. Em consequência, eu não consigo atribuir a ela, tá vendo? Um comprimento de onda. Então, de maneira equivalente, conforme aqui a minha posição, eu estou conseguindo identificá-la melhor, eu estou piorando a minha resposta no momento. Tá certo? Então é isso aí que fala para a gente o princípio da incerteza. Tranquilo, pessoal? Então a gente tem aí no princípio da incerteza, no final das contas, isso. Uma dificuldade aí, associada para identificar o ΔP e o ΔX. O produto dessas incertezas, elas têm que ser sempre maior ou igual que H cortado sobre 2. Tranquilo? Então, agora vamos simplesmente
refazer esse problema, né, essa interpretação, com uma lógica um pouquinho mais generalizada, né? Vamos pegar aqui a figura B, no caso do pulso, e ver aí esse problema de uma outra perspectiva, tá certo? Veja só, bora imaginar que o pulso, né, possa ser visto aí como um pacote de onda, tá certo? Mas a princípio, nós vamos pensar no pulso, mas a princípio, vamos pegar lá o que sabemos já da mecânica quântica, do pacote de onda, tá certo? Então imagine que você tem aí, ó, 3 ondinhas, né, com comprimentos de onda diferentes, ou, né, em outras palavras aqui, ó, os vetorzinhos de onda, ou frequências diferentes, e a gente sabe que a superposição desses caras gera um pacote de onda, tá certo? E aprendemos lá na mecânica quântica, tá certo? Que o nosso pacote de onda, ele pode ser escrito aí, ó, tá vendo? Como uma superposição, então, de ondas planas, tá certo? Ou, em outras palavras, essa integralzinha aqui também conhecida como integral de Fourier, ela significa que eu posso escrever a minha onda, né, meu pacote de onda, como uma superposição de senos e cossenos. Basicamente é isso. Então imagine, tá vendo aqui, ó, que o meu pacotinho de onda tenha um comprimento aqui, ó, uma largura ΔX. Então esse ΔX aqui não é o comprimento de onda, tá certo? É a minha largura do meu pacotezinho aqui, tá certo? Então você imagine isso. O que a gente está pensando aqui? Olha só, quando você imagina que o ΔX aí está ficando pequeno, o que você está dizendo é que eu estou dificultando a forma de representar essa minha função. Então, não estou pensando nem no pulso ainda, tá certo? Estou pensando aqui na minha onda, né, no meu pacote de onda que foi gerado pela superposição. Nesse caso aqui da figura, eu estou pegando 3 ondinhas aqui por simplicidade, tá certo? Mas o que acontece? Essa equação, que é a integral de Fourier, ela vale para qualquer distribuição periódica. É isso que a gente aprende lá no curso de método. E se ela vale para qualquer distribuição periódica, se a gente tiver uma função periódica par, a gente vai usar lá funções cosseno, se tiver ímpar, funções seno. Se for uma função que nem é par nem y, a gente usa um somatório de senos e cossenos. Tranquilo? Beleza. Que dá essa integralzinha aqui de Fourier. E aí, o que acontece? Tá vendo? Ó? Conforme eu vou diminuindo o meu ΔX aqui, e eu vou piorando a forma da minha onda que eu quero representar, obviamente eu vou precisar de mais funções senos e cossenos para poder representar essa minha função, esse meu pacote de onda. Na linguagem que nós estamos usando aqui, que são dos nossos vetores K, significa dizer que eu vou precisar de mais comprimentos de onda dentro do meu pacote para eu conseguir representar a mesma função. Então, estreitar o meu pacote de onda, note que eu não estou nem pensando ainda no pulso, se eu só estreitar o meu pacote de onda, mesmo que periódico, naturalmente eu já tenho que aumentar o meu número de comprimento de onda para conseguir representar a mesma função. Então, se eu quero representar um pulso, que agora ele não é uma função periódica, eu também vou precisar aumentar grandemente o número de comprimentos de onda na minha função. Por quê? Porque, olha só, o pulso, apesar de não ser uma função periódica, podemos tratar ele sendo uma função periódica. Como é que a gente faz isso? A gente pega e fazemos com que o comprimento de onda que vai representar o pulso esteja tendendo para o infinito. Ou seja, é um comprimento de onda muito, muito, muito grande. E com isso, a gente pode tratar o nosso pulso como se fosse uma ondinha convencional. Como consequência, se a gente faz com que o comprimento de onda tenda a ir para o infinito, a gente está fazendo com que a gente precise de muitos valores de K. Ou seja, se a gente pensar aqui num valor, né, de frequência aqui central do meu pulso, quer dizer que eu vou ter o próximo, né? A diferença entre o central e o próximo é bem pequenininha, está indo para zero. Então eu vou ter muitas frequências, né, para poder construir o meu pulso. Então, conforme eu vou tentando localizar a minha função, né, de onda, que eu quero diminuir a incerteza na posição,
automaticamente eu estou aumentando a incerteza no K. Tá vendo? Eu vou ter mais valores de K associado àquele pulso. Então ele não vai ser um valor localizado como a posição. Tranquilo? E aí, de maneira resumida, né, nos livrinhos de mecânica quântica, você encontra, então, uma relação entre a incerteza na posição e uma incerteza aí na frequência, né, uma incerteza aí nos nossos números de onda. E esse produto, ela é maior ou igual que 1/2, que significa dizer exatamente isso aí, ó, que podemos montar pacotes de onda bem estreitos, o nosso ΔX, a gente pode estreitar ele o quanto a gente quiser. Porém, em contrapartida, é necessário aí utilizar, ó, muitos valores de K na construção desse pacote de onda. É o preço a se pagar, pessoal. Não tem muito jeito, não. Tá certo? Então, a gente, localizando bem o ΔK, a gente não vai conseguir identificar o valor de K, né? Vai ter inúmeros valores de K. Por outro lado, né, se você tentar montar agora um pacote, né, com poucos valores de K, como a gente mostrou na figurinha anterior, aí volta o vídeo para ficar mais fácil, aí você vai perceber que a gente vai ter um alargamento ali do meu pacote de onda. Então, conforme você usa menos e menos valores de K, você vai ter esse alargamento aí no ΔX, provocando então uma incerteza agora na localização da minha onda. Tá certo? Então, eu fico com uma incerteza maior no ΔX. Tranquilo, pessoal? E aí, realmente, né, a equaçãozinha que a gente usou no início, se a gente substitui lá a expressão do ΔK, né, utilizando a equação de de Broglie, a gente chega, então, que ΔX e ΔP é maior ou igual que H cortado sobre 2. Então, o meu ΔX, reforçando mais uma vez, representa, então, uma incerteza aí na posição, né, da partícula do que a gente está estudando, e o meu ΔP representa aí uma incerteza no valor do momento. Tranquilo? E essa equação, né, esse produto nunca é menor que H cortado sobre 2. E isso faz com que exista uma limitação nas medidas físicas quando a gente olha para o sistema a nível microscópico, tá certo? Principalmente, né? Note o seguinte, tá bom? Note o seguinte, que esse valor aí, tá bom? O menor valor que a gente está colocando no caso da igualdade, ele é aproximadamente de 10 a menos 34 joules. Isso aí tem algumas implicações muito importantes, tá bom? Primeira coisa, antes de eu falar dessa implicação, desse valor aqui de igualdade, é o seguinte, né? Se você pensar, então, um ΔX muito pequeno e um ΔP muito pequeno, então imagine aí esses valores indo para zero simultaneamente, isso significa, fisicamente, que você está tendo uma precisão muito grande, gigantesca na sua medição. É isso que significa o princípio da incerteza, tá certo? No entanto, o que essa equação está falando, aqui a 3.7, é que se ΔX tender para zero, você vai ter o seu ΔP tendendo para o infinito. Resumidamente é isso, tá bom? Essa aqui é a grande brincadeira. O que é importante quando a gente fala aqui desse valor, tá certo? Que é para a gente ter uma noção né, das dimensões que a gente está trabalhando, é que para os padrões microscópicos, tá certo? Para objetos macroscópicos, quando a gente compara objetos macroscópicos, medidas, né, de objetos macroscópicos para coisas microscópicas, no macroscópico não há dificuldades práticas aí em medir, né, vamos pensar assim, simultaneamente a posição e o momento. E aí é a física clássica que vocês fizeram, né, o curso de física clássica. Contudo, quando a gente vai para o sistema microscópico, tá, o princípio da incerteza ele é extremamente relevante. E aí um exemplo muito simples que a gente tenta sempre abordar lá nos cursos de mecânica quântica é a questão, por exemplo, de tentar medir a posição do elétron. Né? E aí um experimento simples mental que a gente pode pensar é, por exemplo, utilizar a luz para fazer essa medida, por meio de espalhamento da luz. Aí você tentar identificar lá no experimento lá da dupla fenda do elétron,
Você quer identificar por qual fenda que o elétron passou. E a ideia é essa. Então você quer medir a posição, né, do elétron. Só que você tem um pequeno problema. Nesse experimento, olha lá as dimensões que a gente estão lá, o ΔX e o ΔP. O ΔP lá, para o elétron, é quase da mesma ordem do momento da luz que você vai utilizar para medir. E aí você vai ter problema na medida, né, porque o fóton ele vai induzir mudança no estado do elétron. Ou seja, ele vai transferir momento para o elétron. Então, você usa essa frase clássica que vocês aprendem lá nos livros de mecânica quântica, que é dizer o seguinte: a própria medida muda o estado do sistema. Então, você vai ter interação de fóton com o elétron e você não vai estar conseguindo medir o elétron efetivamente. Porque como as duas grandezas, os dois momentos, tanto do fóton e do elétron, são muito próximos, tá certo? Então, a transferência de momento do fóton para o elétron vai ser algo muito considerável. Então, você vai fazer uma medida errada. Note que se você pensar num sistema macroscópico, isso não é verdade, né? Você quer medir a velocidade de um carro aí numa rodovia, então vamos pensar num caso não relativístico, e você usa a luz para medir, o momento do fóton comparado ao momento linear do carro é desprezível. Então, essa medida, né, ela não interfere muito no seu resultado, né? A diferença de momento é gigantesca. No caso microscópico, não. Tá certo? Por isso que a gente usa muito essa frase aí, que a própria medida muda o estado do sistema. Tranquilo, pessoal? E aí, uma consequência aí do princípio da incerteza é que não podemos determinar, né, a posição exata de um elétron. Apenas a probabilidade de encontrá-lo em uma posição particular. Tranquilo? De modo semelhante, tá bom? Nós temos aí que o princípio da incerteza pode ser também feito para a posição angular e para o momento angular. E um casinho um pouquinho mais diferente, que também é estudado nos livros de quântica, é o caso aí da relação entre energia e tempo, tá certo? Então você tem uma incerteza para a energia e uma incerteza para o tempo, e elas têm que ser maior ou igual, desculpa aqui, tá, gente? Que H cortado. Ficou aqui, eu copiei sem querer, mas H cortado. Beleza? E essa equação, então vocês corrigem aí, tá? Corta aqui esse 2 é só H cortado. E aí, essa equação 3.8, ela indica que podemos determinar a probabilidade de encontrar o elétron em um valor particular de energia, tá bom? Essa aqui é a brincadeirinha aí. Então, a nossa aulinha aí, ó, vai ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo, pessoal.